Gostaria de saudar os irmãos com Maranata. E gostaria que os irmãos, tanto aqui quanto também em suas casas, se puderem, respondam da mesma forma. Maranata. Amém. Ora vem. Muito bem. Só que para o ensaio e para o frio até que é justificado. Mas pela esperança não se justificaria. Então vamos colocar a esperança firme e forte para prevalecer na resposta que os irmãos vão dar. Maranata! Amém! 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 É um prazer estar aqui com os irmãos. Para mim, sinto-me honrado pelo convite do pastor Jairo, meu amigo, e gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus em Hebreus capítulo 10. Também sinto-me alegre pela presença do irmão Jason, que nos acompanhou, né? Quando eu falei que estaria aqui, ele se prontificou a vir estar conosco, como também a irmã Rita, que veio pela manhã e agora à noite também, depois de termos expressado esse desejo de estarmos aqui pela manhã e agora à noite. Hebreus 10, nós vamos ler a partir do versículo 19. Se os irmãos puderem se colocar em pé, acompanhemos a palavra do Senhor até o versículo 25. Hebreus 10, 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, e não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. Vamos orar. Eu peço ao irmão Jason que nos eleve a Deus na oração. Amém. 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 Meus queridos irmãos, esse texto ele é extraordinário, rico, ele nos traz muita revelação, muito ensinamento, muita doutrina. Nós temos a liberdade, a ousadia, a intrepidez de entrarmos no lugar chamado Santo dos Santos, o lugar reservado no Antigo Testamento, no tabernáculo, apenas para o sumo sacerdote e apenas uma vez no ano, quando ele levava o pecado de todo o povo de Israel e apresentava diante de Deus, diante ali do propiciatório, diante dos querubins. Esse véu foi rasgado, o que impedia o nosso acesso, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, e nós temos essa liberdade, essa ousadia, essa intrepidez. Contudo, esta liberdade, ela não condiz com a libertinagem, não condiz com o de qualquer jeito, de qualquer modo.
mas sim com a reverência, com o respeito, com o temor, com a adoração e com louvores diante do nosso Deus. Então temos liberdade de cultuar o nosso Deus. Temos liberdade de chegar diante do trono do nosso Pai e ali glorificarmos o seu nome, ali depositarmos aos seus pés os nossos pecados, confiados no sangue de Cristo Jesus. Nós não podemos ser negligentes para esse privilégio. Nós não podemos ser negligentes para uma oportunidade, um privilégio tão grande. Nós não podemos ser pessoas desrespeitosas para com o nosso Deus por causa dessa liberdade. Certa vez eu e Neide estávamos em um culto em uma igreja lá em Goiânia, capital do Goiás, quando um jovem que estava dirigindo o culto, ele disse: fiquemos em pé, irmãos, e vamos louvar o Senhor, e onde há o Espírito, aí há a liberdade. Se o irmão sentir vontade de ficar em pé em cima do banco e pular do banco, esteja à vontade, porque na casa do Pai e onde há o Espírito há liberdade. Não é essa liberdade que o Senhor nos concede, mas nós temos livre acesso, e esse livre acesso é por um novo e vivo caminho. Esse novo e vivo caminho é o Senhor Jesus, que não está morto. Amém. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também estava dizendo, em outras palavras: eu sou o caminho, e quem trilha por mim, por certo, chega ao Pai. Eu sou esse caminho. Então nós temos o Evangelho como o caminho para chegarmos até o nosso Deus. Você que está nos ouvindo, se ainda não é crente em Cristo Jesus, você tem um caminho que pode trilhar e chegar até Deus, e este caminho é Jesus Cristo. Ele rasgou o véu através da sua carne. A carne nos impede de chegarmos a Deus, porque nós temos o pecado enraizado, naturalizado na nossa carne. Mas Jesus crucificou-se, ou deixou ser crucificado, e na sua carne rasgou o véu de separação, e nós temos esse livre acesso ao nosso Deus. E aí o texto diz: nós não apenas foi nos dado acesso, como nós temos agora um sumo sacerdote diante do Pai, aquele que apresenta os nossos pecados diante do Pai, aquele que intercede por nós todo o tempo. Ele é justo, ele é homem, mas ele é o mediador de um novo pacto, e aquele que, como advogado, intercede por nós diante de Deus. Então nós não precisamos temer, porque esse sumo sacerdote, ele compreende a nós, ele sabe das nossas fraquezas, porque em tudo também ele foi tentado, porém sem pecado. Mas ele conhece as nossas lutas, as nossas dores, ele conhece as nossas fraquezas, e ele nos conduz, e sentindo compaixão por nós, intercede o seu Pai, para que o sangue que ele derramou na cruz, como um pacto eterno, ele sirva sempre para nós, como nos serviu no dia da nossa conversão, para a salvação eterna, pelo seu sangue, o sangue que nos purifica de todo o pecado. Então ele nos convida: cheguemo-nos com verdadeiro coração. Há um convite aqui: achegai-vos, aproximai, estai junto, estais perto, venha. E ele mesmo diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Há um convite gostoso, é Jesus morrendo de braços abertos, e agora ressuscitado de braços
cima, para receber o abraço afetuoso daquele que morreu por nós, que sacrificou-se por nós, mas se achegue com verdadeiro coração. Coloque o seu coração, tenha como prioridade, tenha como meta da sua vida, tenha como objetivo maior, que seja realmente de coração e que seja verdadeiro e que não seja dúbio, mas seja único, direcionado unicamente para o nosso Deus por intermédio de Cristo Jesus. Chegue também purificado da má consciência, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, sabendo que Ele cuida de nós, lançando sobre Ele os nossos pecados, porque Ele morreu por nós. Ele pode nos purificar de todo o pecado, e agora arrependido, e agora confessado, a sã consciência, nos compareçamos diante dele, e agora também diz o texto, com o corpo lavado em água limpa. Aqui há uma referência, porque é escrita ao livro aos Hebreus, ao povo judeu que estava na diáspora, e então o autor, que pode ser Tiago, outros dizem que poderia ser o apóstolo Paulo, poderia ser um outro apóstolo, está voltado para o judeu, por isso faz alusão ao sacrifício. Quando o animal era levado para ser sacrificado diante de Deus, era lavado em água pura, em água limpa, para depois ser derramado o sangue, ser queimado as gorduras. Assim também devemos nos comparecer diante de Deus, com o corpo limpo, isto é, purificado pelo sangue de Cristo Jesus, purificado pela ação do Espírito Santo, que habita em nosso corpo. E retenhamos firmes, queridos irmãos, é o que o autor continua dizendo, retenha firme a esperança, retenha firme a confissão da vossa esperança. E foi por isso que saudei os irmãos com Maranata. Amém. Por esse motivo também me alegrei quando o irmão leu capítulo 15, versículo 50 adiante de 1 aos Coríntios, porque ali nos traz a esperança do corpo renovado ao encontro de Cristo Jesus nos ares. E esse texto está dizendo, nós temos uma esperança, na verdade nós temos uma confissão de esperança, e a confissão do crente é a mesma confissão do Espírito Santo que diz, ora vem. É a mesma confissão de Jesus Cristo que diz, eis que cedo venho, e ele com o Espírito dizem à igreja, e a igreja também diga, ora vem Senhor Jesus. Esta é a nossa esperança. Contudo, que poucas palavras nos últimos tempos sobre esta bendita esperança, com poucas mensagens sobre o assunto da parousia, que poucos estudos sobre realmente as coisas que hão de vir, falando sobre o advento de Cristo Jesus. Pouco ouvimos sobre isso. Na grande maioria, tanto nos templos quanto nas mídias, o que nós ouvimos dos pregadores é o agir de Deus para as coisas imediatas. É o Deus da bênção, ou as bênçãos de Deus. É o homem satisfazendo-se através do Evangelho. Não tanto quanto a esperança de partir desta vida para encontrar com Cristo Jesus. Não a oração e a intercessão para que o Senhor venha logo, mas os desejos e as orações para que as nossas necessidades sejam atendidas. Parece que esquecemos do céu, parece que esquecemos que a nossa esperança não é uma vida melhor na terra, mas é uma vida segura em Cristo Jesus e para sempre na nova terra e no novo céu. Meus queridos irmãos, precisamos, nesse tempo difícil, nesta época em que todos estão voltando as mentes para refletir,
Nós não somos daqui, nós somos forasteiros, peregrinamos em terra estranha. O nosso rei lá do alto, de lá é o nosso reino, e nós desejamos que o nosso rei venha e domine sobre a terra e possamos estar com ele para sempre. Deve ser o desejo do nosso coração, esse deve ser a oração e o grito da igreja. E aí o autor continua dizendo: irmãos, esta esperança precisa ser retida de maneira firme, porque isso nós temos que confessar de todo o coração, e nós fazemos e estamos firmes nisso, porque fiel é o que nos prometeu. Ele disse: eu vou, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E quando vedes estas coisas, as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Meus queridos irmãos, ele prometeu, e o que ele promete, ele garante. Ele é a verdade. Ele não apenas diz a verdade, mas ele é a verdade em pessoas. E Deus não é homem para que possa mentir, nem filho do homem para que minta. O nosso Deus declarou e vai cumprir. O mundo pode fazer o que quiser, o diabo pode fazer todas as suas artimanhas e todos os seus projetos, mas ele será vencido, e o rei triunfará, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele prometeu e ele vai cumprir. Mas enquanto ele não vem, enquanto esperamos a sua volta, não sabemos se quando será. Todavia nós devemos, enquanto estamos aqui, estivermos aqui, devemos considerar um ao outro. Meus queridos irmãos, que palavra que tem sido tão desprezada, a palavra considerar. Como considerar está sendo desconsiderada. Ninguém considera mais ninguém. O filho não considera o pai, os netos não consideram os seus avós, o empregado não considera o seu patrão, os senadores, os deputados e os ministros de Supremo Tribunal não consideram o presidente. Nós tínhamos até poucos tempos a consideração de que a maior autoridade do país era o presidente, mas isso já foi desconsiderado. A ovelha não tem consideração pelo seu pastor, o aluno não tem consideração pelo seu professor, e nós estamos vivendo uma época em que transgredimos contra a ordem de Deus, que diz para o crente: obedecei os vossos pastores e o tenhais em alta estima e em redobrada honra. Quando diz: filhos, obedecei aos vossos pais. Quando diz que o servo deve obedecer e servir de coração como ao Senhor, aos seus patrões. Quando a Bíblia diz que nós devemos obediência e orar pelas autoridades. Tudo está de cabeça para baixo. O mundo está transtornado. O mundo está totalmente corrupto. E, meus queridos irmãos, esta tentativa atinge também a igreja, o povo de Deus. Ninguém tem consideração pelo culto, ninguém tem consideração pelo outro irmão. E a palavra de Deus diz: enquanto a nossa confissão de esperança não é realizada, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras.
Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Um irmão ajuda outro irmão. Um irmão aconselha o outro irmão. Um irmão ora pelo outro irmão. Um irmão ensina outro irmão. Mas vivemos uma época em que ninguém quer que outra pessoa se envolva com a sua vida. Ninguém quer que o pastor e a sua esposa estejam batendo a sua porta para visitas inesperadas. Ninguém quer ser aborrecido por um outro irmão que lhe pergunta como é que está meu irmão. E aí está lendo sua Bíblia, o irmão está orando. E aí meu irmão já levou algo para Jesus. E depois que aquele irmão sai, o comentário é: o que ele acha? O que ele se acha melhor do que a mim? Por que ele está se intrometendo na minha vida? Meu pastor faz isso. O que ele quer? Meus queridos irmãos, vivemos uma época em que ninguém se envolve com ninguém. E estamos indo para um caminho ainda muito pior, onde cada um se fecha dentro da sua própria casa, com todo o recurso tecnológico à sua disposição, e o conforto que a sua casa lhe propicia, e ele não quer saber de vizinho, e ele não quer saber de parente, e ele não quer saber de irmão, e quando a campainha toca, isso lhe traz grande aborrecimento. Nós estamos distantes e cada vez mais distanciados uns dos outros. Cumprimentos na igreja, só quando o pastor manda, ou o dirigente do culto canta um hino e diz: saiam agora, irmãos, cumprimentando uns aos outros. Interessante, aquele irmão sentou ao seu lado e você não cumprimentou. Aquele irmão sentou ao seu lado atrás e você não cumprimentou. Aquele que sentou à frente você não cumprimentou. E agora, por causa de um cântico, você vai cumprimentar. E mesmo assim saem alguns, porque os outros ficam só esperando ser cumprimentados. Na verdade, não esperando ser cumprimentados, mas porque o cumprimento vem, então eu vou esperar e vou receber. Falta calor, falta amor, falta intimidade, falta comunhão, falta desejo de estarmos juntos e nos abraçarmos. Nós estamos ouvindo, eu creio que uma grande falsidade, não de alguns, mas de muitos. Ah, que saudade! Ah, que tempo bom quando nos abraçávamos. E a gente ouve a poesia de uma irmã idosa, em palavras tão bonitas e belas, quando ela grava e nós compartilhamos. Ah, agora não importa se o irmão que vai cantar é aquele mesmo que canta todos os domingos. Não importa se o dirigente é aquele que não sabe falar. Ah, não importa agora se o pregador, seja qual for, porque agora o que nós desejamos é estar lá, é na igreja. Ou mentira, ou falsidade, o povo está se acostumando, o povo está querendo ficar em casa. E meus queridos irmãos, o texto continua para o último versículo que nós lemos: não deixemos de congregar, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Eu ouvi na CNN uma entrevista com aquele filósofo e historiador Leandro Carnal, e ele disse algo que me chamou a atenção, que achei interessante. Ele disse o seguinte: toda tendência, depois de uma crise, ela se confirma. E ele citou um exemplo, ou alguns exemplos. E ele quis dizer o seguinte: quando existe uma crise como essa que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, como em outras épocas da história, disse ele, porque é uma confirmação, é um dado perceptível, analisado pela história, por isso de certa maneira científica. Quando há uma crise em um país, ou quando há uma crise mundial, aquilo que é tendência passa a ser a prática e o costumeiro, e agora o normal. Por exemplo,
tendência as empresas agora trabalharem por teleconferências, terem as suas reuniões por mídias. Era uma tendência. Agora vai ser algo confirmado. É algo que vai ser agora somente praticado e por todos. As pessoas já se isolavam nos seus WhatsApps, nos seus Instagrams, nos seus Facebooks, nos seus meios e tantos vários. Agora apareceram muitos outros e muitas maneiras de comunicação. E a tendência, que era esta, se confirmar, agora as pessoas estarem ainda mais voltadas para o seu aparelho. Outra coisa, dinheiro já não vai ser mais usado em muitos lugares, como já não é usado na China, como já não é usado em alguns países mais evoluídos, porque o celular é que tem todas as coisas. Nós estamos vendo aquele sinal que me fala, como é aquele código que tem no celular, uma leitura, que alguns bancos e televisão, eles dizem que você aproxima dele ali e você faz a leitura. Qual é o nome? QR Code. É isso. Então, isso aí, que no Brasil chegou agora, eu já tinha visto isso há 3, 4 anos, lá na China. É algo comum lá. Não se usa dinheiro. Aqui também a tendência vai ser para isso e vai se confirmar. Logo você fica agora, o celular se torna uma orelha, o celular pode se tornar um nariz, ou pode se tornar um olho, ou um chip. O celular passa a ser parte de você, uma extensão do seu corpo. É uma tendência, passa a ser real. Agora, o que mais me preocupa, depois de toda essa pandemia, não pela pandemia, mas pelo sistema atrás da pandemia, não apenas do Brasil, nesta confusão de política e de aproveitadores, mas do mundo todo, há algo atrás de tudo isso, há um sistema atrás de tudo isso, e para onde isso vai nos levar como igreja? Os irmãos estamos todos aqui inocentes, achando que também não é uma investida contra a igreja de Deus. Qual é a tendência que vai se confirmar no nosso meio? Nós temos duas. Uma, que já não é uma tendência, na verdade se tornou um fenômeno, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, e principalmente começando em outros países, depois vindo para o Brasil, que é um movimento chamado de os desigrejados. Rick Warren, escritor do livro Igreja com Propósito, formou a sua igreja lá em Orange, procurando os desigrejados, e procurando saber deles qual o motivo que os afastava do culto da igreja, da reunião pública, de ser membro de uma igreja. E então eles disseram quais eram os seus motivos, e ele fez então a igreja ao gosto do cliente, ao gosto do freguês. Uma igreja para desigrejados, mas temos muitos desigrejados. Caio Fábio, no Brasil, incentiva muito isso. E muita gente está seguindo assim. Eles dão um dízimo, depositando em uma conta, fazendo a transferência para uma igreja, e eles cultuam a Deus em casa. Eles estão adorando a Deus em casa, através da internet. Eles acessam o site, ouvem a mensagem, baixam algumas músicas e ouvem louvores e cantam, e eles dizem: sou desigrejado, mas sou crente. Sou desigrejado, mas sou salvo. Sou desigrejado, mas eu adoro o Senhor. Não sabendo eles que estão transgredindo contra Deus e a sua palavra, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam e vivam em união. Como esse texto que diz: não deixando de congregar, ou então não abandoneis a vossa congregação. Como
como é costume de alguns. Vamos fazer uma observação nesse texto, porque esse texto, apesar dele ser atual para todos os dias da volta de Jesus, mas ele precisa de uma interpretação aqui, porque naquela época eram poucos, mas hoje são muitos. Não abandoneis a vossa congregação, como é costume de muitos e quantos. A outra tendência, irmãos, eram de crentes que viam no domingo de manhã, mas não viam à noite. Se viam à noite, não veem de manhã. Se eles vêm domingo de manhã e não vêm à noite, muito menos quarta-feira ou quinta-feira. De arrepiar se falar para eles que tem que vir para o culto matutino, aí muito menos. Não querem saber de igreja, não ser no domingo, fazer igual os católicos de antigamente, ouvimos ele dizer, já fui e já cumpri a minha obrigação. A igreja evangélica, muitos crentes, têm o mesmo costume desses aí. E eu creio, meus irmãos, que uma grande ameaça para nós é de que essa tendência vai se firmar ainda mais. Não apenas para aqueles que já tinham esse costume, mas para muitos que até frequentavam bem a igreja, mas agora aprendeu que pode ficar em casa e assistir pela televisão. E outra coisa bem melhor, eu estou ouvindo a pregação, estou comendo pipoca. Olha, eu estou assistindo um louvor e posso estar no WhatsApp me comunicando. Na igreja eu não posso fazer isso. Pelo menos fico me censurando se eu fizer isso. Em casa não, dá vontade no banheiro, vou no banheiro, lá está o pregador, continua. Ou se está gravador, uma pausa, vou lá e eu estou cultuando. Quer dizer, bem melhor. E outra coisa, se o pastor Jairo não estiver pregando da maneira como eu gosto, simplesmente eu vou lá e boto outro pregador no lugar dele. Lá na igreja eu tenho que aturar o pastor Jairo pregando o tempo todo, como tem aqui os irmãos me aturando pregar. Mas se pudesse mudar de pregador, parece que a gente pegou a ideia do filme Clique. Só dá um clique. Mudei, é outro pregador. Meus queridos irmãos, que tendência maligna e que tende a se confirmar depois desta pandemia ou do sistema que está por trás desta pandemia. O que nós vemos aqui nesse texto, irmãos, é que nós temos livre acesso. E alguns então interpretam, está vendo aí, pastor? Por isso que eu não preciso de pastor. Eu não preciso de igreja, porque eu já tenho livre acesso, eu posso cultuar em casa. Mas o contexto todo aqui do nosso texto é que nós devemos estar juntos para incentivarmos uns aos outros. E esse livre acesso que nos foi colocado é para estarmos juntos como igreja, louvando e adorando o nosso Deus. Há uma mentira, queridos irmãos, que muitos estão usando para se justificarem por não irem à igreja. Eles dizem, eu sou a igreja. Esses dias uma jovem, uma menina, na verdade já uma mulher, ela respondeu para mim, ela disse assim, olha pastor, eu não preciso ir para a igreja não, eu sou a igreja. Eu disse para ela, nem eu e nem você é a igreja. Ninguém é a igreja. A igreja é a soma de todos. A igreja Nova Jerusalém é a igreja composta por todos os seus membros. Um membro da igreja não é a igreja. O dedo não é o corpo. O dedo é um membro do corpo. A orelha não é um corpo. A orelha é um membro do corpo. É por isso que o apóstolo Paulo, falando sobre a igreja, tanto em Coríntios quanto também em Éfeso, ele diz o seguinte, meus irmãos, se o corpo todo fosse nariz, onde estariam os olhos e a boca, os ouvidos? Mas cada um é um membro. E outra coisa, um depende do outro, todos dependemos uns do outro, porque quando um sofre, todos sofrem, quando um se alegra, todos se alegram. Então a igreja tem que
está junta. E nós estamos recebendo. Nós estamos passando por um período difícil e uma ameaça muito grande de tendências malignas serem confirmadas, porque as igrejas entraram pelo sistema. A igreja cedeu ao sistema. E nós estamos passando por um grande perigo. Mas graças a Deus, pelos irmãos, que aqueles que estão em suas casas, mas estão gemendo como Davi gemeu, dizendo: oh, quando me lembro, quando subi à casa do Senhor. E ele está falando isso de coração, e que você esteja falando isso de coração. Graças a Deus por aqueles que mesmo diante do sistema estão nos templos adorando ao Senhor, para que a igreja seja preservada até a volta do Senhor Jesus. E que Deus nos guarde e nos abençoe. Amém. Amém.